né, através de uma imagem, na minha foto que eu tenho lá, a imagem do Espírito Santo, o céu tocou ali. Então, foi assim, uma imagem do Espírito Santo que tocou no meu Espírito Santo que estava ali na parede, né? E aí depois veio uma luz do teto até o Espírito Santo. Foi assim, algo assim muito que nós ficamos, né? Assim, não sabíamos nem o que falar. Foi assim, algo muito rico. Mandei lá para o seu Cláudio e ele falou que era coisa do céu, que nós fomos agraciados e ali ia acontecer muitas graças, inclusive para o grupo Nossa Senhora de Fátima, né? Nós e o grupo Nossa Senhora de Fátima íamos ser agraciados, mas nós nem imaginávamos, né? E ele disse assim: a gota carmim aconteceu porque vocês se uniram ao Padre Ângelo para essa missão São Rafael. Então, a gente disse sim, né, para a missão São Rafael através do Padre Ângelo, e ele disse sim para a missão Salvai Almas, né? E aí a graça aconteceu. E eu gostaria de mostrar a primeira foto que foi tirada de um unguento. Unguento é as rosas que a gente ferve, né? A gente ferve a rosa com óleo, depois de muita oração, né? Como Nossa Senhora nos ensinou. E depois a gente guarda aquele unguento na geladeira. E esse unguento, ele serve para curar feridas. Pessoas que eu passei, e eu tenho um testemunho forte de um irmão meu, que ele estava travado da coluna, problema seríssimo, e eu dei um unguento para ele. Quando ele foi usar esse unguento, ele gritava de dor, é algo assim espiritual, que ele ficou curado. Foi assim, uma coisa assim muito forte. E aí eu senti no coração de olhar naquele unguento. E quando eu olhei, tinha várias gotas carmins. E eu coloquei numa xicrinha branca. Mas depois eu fiquei pensando, né, passei para as meninas, tudo. E eu falei, não, é sangue de Jesus, não posso colocar numa xicrinha. Comprei uma vasilhinha, essa aqui, né, que está aqui, e coloquei as gotinhas aqui. E ficou as gotinhas, tampei com o lencinho de Nossa Senhora. E aí um dia, depois assim, de um certo tempo, eu estava rezando ali naquele cantinho e me chamou a atenção um vidrinho, né, de óleo, que era para mim abrir. Era um vidrinho leitoso, não dava para ver, né, o óleo lá dentro. E me vinha que era para mim abrir a tampinha. No que eu abri, exalou um perfume, mas tão forte, que eu tenho ainda esse perfume no meu nariz. Sinto muito forte esse perfume. Até me emociono porque é algo assim, né? E aí me veio que era para me colocar aqui dentro. Tirar o óleo e colocar só aquela gota, que era meio escurinha, né? E eu coloquei lá, partilhei com as meninas, tampei com a lencinho, né? E aí fomos rezando, fomos fazendo. Cada vez que a gente fazia, às vezes formava a gota carmim, às vezes não, eu e as meninas, né? Então a gente foi fazendo para a missão. E aí veio, né? Já estávamos na pandemia. Aí um dia eu e a Aline conseguimos ir para a missa 6h30, conseguimos essa graça porque nós não tínhamos missa. Um amigo nosso colocou nós lá na Nossa Senhora do Carmo, nós começamos a ir de manhã na missa, foi assim uma riqueza muito grande, nós íamos todo dia 6h30. E aí teve o Sagrado Coração, né, na sexta-feira, e eu falei para a moça assim, por favor, depois você me dá uma rosa daquela, eu quero fazer um óleo para São Rafael, né? E aí depois ela me deu na segunda-feira, e eu fiz o olhinho de São Rafael, mas eu ofereci para Sagrado Coração, e formou uma gota bem grande, e eu guardei aquela gota. E depois de um tempo, ela foi aumentando e me vinha, coloque aqui dentro. Coloquei, né, como eu era assim, aquela emoção que vinha ao meu coração, aí eu coloquei. Depois,
eu tive uma outra, né, assim, fiz vários olhos, mas aí um dia eu peguei uma rosa e me vinha que era para oferecer para a Sagrada Família. Aí ofereci, né? São Rafael é teu esse olhinho, mas eu vou oferecer para a Sagrada Família. E formou uma gota muito grande. E depois, novamente, me vinha, coloque dentro. Então, coloquei ali dentro e ficou, tampei, né? Ficava lá no altarzinho que eu tenho. E depois de uns meses, mais ou menos, me vinha, eu estava até limpando a minha cozinha, mas veio uma emoção tão forte, vá olhar. E eu fui olhar, no que eu olhei, me deparei, né? Mas antes disso, começou a formar como se fosse um cálice, né? E aí, que essa terceira foto, né? Que formou como se fosse um cálice. Quando eu coloquei a gota do unguento da Sagrada Família e do Sagrado Coração. Como se fosse um cálice, mas já era formando a face de Jesus. Mas a gente não tinha esse entendimento, né? Então, até partilhei com a Neide. Neide, olha que riqueza, está formando um cálice. Né? Tem até uma foto que eu mandei para ela. E aí depois, né, desse um mês aí que aconteceu, veio, né, esse dia e formou já assim mais completa a face, que já deu para ver. E eu mandei para o Gilson. Falei, Gilson, olha o que aconteceu. Eu chorava muito. E assim, no momento que eu me deparei, né, com essa riqueza, com essa manifestação desse amor da Sagrada Face, eu chorava muito e uma fraqueza no meu corpo, mas era uma fraqueza que assim parecia que eu ia desmaiar. Era uma emoção, não sei nem explicar. Mesmo tempo eu falava, meu Deus, a gente se questiona, né? A gente se acha tão indigno, né? Tão assim, né? Um pobre tão miserável. E aí depois o seu Cláudio, através do Gilson, logo depois, assim, à tarde, já veio a resposta, que era uma manifestação do céu para nós, para minha casa, para mim, para as meninas, para esse grupo Nossa Senhora de Fátima, para a Americana, que era a manifestação do amor de Deus, que era um milagre, e que era para nós acreditar mesmo, né? E acolher essa manifestação do amor do céu para nós, né? E aí nós começamos, né? Demorou um pouquinho, e eu falava assim, mas ninguém fala mais nada, ninguém fala nada, o que é para fazer? Eu questionava, e comecei a rezar o terço da Sagrada Face, eu comecei a fazer sozinha, e eu questionava, ficava triste, falava, mas, gente, uma manifestação tão assim, que nem o seu Cláudio falou, né? A Nossa Senhora através do seu Cláudio, e ninguém faz nada. Aí um dia a Aline falou assim, vamos começar a fazer adoração, reparação. Aí nós começamos a fazer, né? E assim, uma graça, tem acontecido assim, coisas muito fortes. E agora, essa última foto é como está agora, né? Acho que o Gilson colocou, né? E o seu Cláudio falou assim, aí está o céu. E a gente vê muitas imagens de santo. Eu vejo João Paulo II, eu vejo Santa Teresinha, que é a minha santinha do coração, né? Eu amo ela porque... E foi assim, gente, olha, eu tenho muita devoção em Santa Teresinha. Eu rezo todo mês a coroinha, né? Ganhei uma rosa dela no sonho, ela me trouxe uma rosa em sonho. E aí eu descobri essa riqueza, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E aí eu comecei a rezar, né, para a Sagrada Face, e minha mãe me deu para mim uma imagem assim, né, estampada da Sagrada Face, preto e branco, e eu rezei muito com aquela Sagrada Face, beijei muito aquela Sagrada Face. E quando aconteceu, e aí eu comprei um quadro,
né, da Confraria de Santa Filomena, da Sagrada Face, que Santa Teresinha divulgava. E eu lembro que eu partilhei com a Lídia falou assim, também quero um. Comprei e mandei para ela. Então, eu creio, ganhei um avental também de Santa Teresinha das meninas, elas deram um avental de Santa Teresinha, comecei a usar o avental para fazer o óleo, né, para São Rafael. E aí, ali eu creio, né, e que foi mesmo a intercessão de Santa Teresinha que manifestou essa riqueza, né, assim, algo tão forte, que às vezes eu me questionei muitas vezes, eu falava assim, nossa Senhor, tem tanta gente santa, né, tem tanta família santa na minha casa, eu sei que lá é um cantinho de oração, né, eu ganho relíquias, às vezes chega pelo correio, gente, chega pelo correio. Então, eu não entendo, eu falo assim, meu Deus, mas o céu escolheu, a gente tem que aceitar, né? E é isso que eu queria partilhar com vocês. Essa manifestação do amor de Deus. E eu tenho rezado muito essa jaculatória. Sagrada face de Jesus, inflamai-nos o vosso amor, inflamai-nos no meu coração. E é isso que eu quero pedir, né? Que a gente peça mesmo esse amor, porque essa manifestação da Sagrada Face, a gente vê ali o amor expresso de Jesus por nós, né? É um amor muito grande, é algo assim que a gente não consegue entender, compreender, né? Mas o céu quis nos presentear. Eu falo assim que não é mérito meu nenhum, é graça de Deus, é pura graça, é misericórdia. E ontem, eu não vou falar ainda, vou guardar no meu coração, mas ontem eu já fiz muita reparação, muita oração para essa situação. E ontem eu já vi assim, um sinal de Deus, da Sagrada Face, um milagre. Eu falo assim que é um milagre que vai acontecer. Então eu vou guardar no coração. Mas ontem, assim que eu cheguei em casa, eu falei, a Sagrada Face é fruto da oração, né? Porque o Sr. Cláudio falou que nós íamos ser muitos agraciados através dessa manifestação desse amor da Sagrada Face. Eu creio que é só isso, né, Aline? Então, nesse tempo de pandemia, tudo isso aconteceu na pandemia, né? Então a gente não podia se encontrar. E era assim, gente, não foi assim fácil, né? Aconteceu primeiro a gota carmim. E a gente não sabia o que era. E aí, na pandemia, a gente mandava mensagem lá para o Wilson para falar com o seu Cláudio. Aí demorava dias para voltar a resposta. Porque até o seu Cláudio também teve dúvidas. Ele sabia que ia acontecer a manifestação da gota carmim, mas ele não sabia direito o que era e aonde seria. Então, quando a gente mandou, ele falou, mas será aquele povo lá, né? Ele comentou assim, o Wilson comentou comigo, eu acho que foi esse cisquinho da rosa, alguma coisa. Mas nós também, porque a própria Ivaneide, ela filtrou várias vezes o óleo, a primeira vez, quando surgiu a gota carmim, porque a gente não sabia, nós nunca, porque a gente está na missão, eu estou há mais ou menos 13 anos, né? E elas estão um pouco menos, então a gente nunca tinha ouvido falar que ia acontecer a gota carmim. Nós nem sabíamos essa mensagem. Então, quando aconteceu, houve dúvida entre nós. O que é isso, né? Será que entrega para o padre? Será que não entrega? Né? A gente nem tinha familiaridade com o padre Ângelo. Então, foi algo assim surpreendente. E aí, depois, quando começaram a acontecer outras manifestações, que antes de vir a Sagrada Face, veio aquele óleo que mexeu lá na casa da Ivoneide. Aí a gente mandava lá para Porto Belo, falava assim, a Marilene ou o Wilson que nos atendia, quem respondia a mensagem primeiro? A gente mandava, né? Aí vinha assim, tem que manter silêncio. Quem está sabendo? Fala o nome das pessoas que estão sabendo. Tal pessoa não pode falar para mais ninguém.
Aí teve situações que nem entre nós, ela falou da organização, né? Porque nós éramos 8 pessoas que tínhamos organizado um cenáculo em 2020, em março, que o seu Cláudio teve lá, aqui em Americana, né? Um cenáculo em fevereiro. Teve aqui e teve em São Carlos. E nós ficamos com um grupo de organização do cenáculo. E aí, quando acabou o cenáculo, vinha que não era para desfazer aquele grupo. Eu silenciei o grupo, mas a gente não desfez. Então, nós éramos em 8 que organizava. E quando foi pedido ajuda para fazer o óleo para o Padre Ângelo, eu pedi nesse grupo. Eu não pedi no grupo Nossa Senhora de Fátima, eu pedi para ela, vocês podem ajudar? E veio a pandemia, porque já estava na pandemia. O cenáculo que o seu Cláudio fez era antes do carnaval. Veio o carnaval, teve retiro lá em Porto Belo, já começou a pandemia. Então, nós não era aquele começo de pandemia, aquela loucura, que não podia sair para lugar nenhum, não podia nos encontrar, né? Então, tudo que vinha de Porto Belo, a gente silenciava. Então, o nosso coração teve que aprender o silêncio e a obediência, porque eram muitos questionamentos. Ela não teve resposta, não teve. Depois que a gente foi mandando mensagens, nessa mensagem que o Gilson leu hoje, de 31 de maio, que foi a coração de Nossa Senhora, 30 de maio? 30 de maio foi o cenáculo em Porto Belo. 31 foi quando o Padre Ângelo rezou na casa dela. Veio só falando sobre essa gota, mas sem explicar que coisas aconteceriam. E a gente foi guardando no coração. E fazia o óleo e ficava diferente. Alguns pareciam mel, outros pareciam outras texturas, né? Aí o perfume não tinha manifestado, ela que sentia perfume, só a Marisa que sentia. Então, quando apareceu a Sagrada Face na casa da Marisa, não eram todas que sabiam, porque o Gilson foi comunicado a ele porque ele estava em Porto Belo, num cenáculo lá, que era transmitido online, ninguém podia ir lá, né? Então o Gilson transmitia. Então a Marisa conseguiu falar com ele para ele conversar com o seu Cláudio. Então, assim, nós fomos guardando silêncio e o nosso grupo não sabia. Nós ficamos por 2 anos em silêncio total sobre isso, porque a Nossa Senhora não tinha autorizado a falar. E nós obedecemos, nós não falamos nem para o nosso pároco, nem para o nosso bispo, nem para ninguém, porque a mãe pediu. E quando ela autorizou a falar, a partir de fevereiro de 2022. Mas aí o nosso frei, né, o nosso diretor espiritual, por prudência, ele não autorizou a falar direto na rede social do Salvai Almas, porque os nossos prelados aqui não sabiam. Ele falou, como vocês vão colocar isso na rede social do Salvai Almas, se os que vocês são submetidos aí, né, da igreja não sabem? Primeiro eles precisam saber, para depois vocês divulgarem. Aí nós fomos guardando silêncio ainda, né? Aí chegou um momento que começou a acontecer muitas coisas extraordinárias, com perfumes, as gotas aumentavam, aí aconteceu algo extraordinário na minha casa com o João Pedro, aí eu falei, Frei, isso aconteceu. Ele falou, é hora de falar, porque a igreja precisa saber. Aí nós começamos a tentar acessar, né, o nosso não é o nosso pároco agora, é um outro padre. Nós fomos lá, contamos, porque ele era com uma posição mais ligada ao bispo, contamos tudo para ele, ele acolheu. Nós pedimos vista com o bispo, mas ainda a gente não teve a possibilidade ainda, né? Mas a Nossa Senhora já havia falado, mesmo que a igreja não acolha, divulgue. E é por isso que nós começamos a divulgar com a orientação do Frei Luiz. Ele falou assim, não sai colocando em todas as redes sociais, não é para fazer isso. Você vai falando, Aline, porque a Nossa Senhora me incumbiu de divulgar isso. Quando eu fiz o óleo, nunca apareceu a gota carmim para mim. Eu falava assim, eu não estou nessa história. É com vocês que apareceu, vocês divulgam. Eu não vou me meter com isso. Aí eu falei, não, gente, não sou eu que tenho que falar com o bispo, imagina, falar com o bispo, com os padres. Eu falei, eu não vou falar. Aí, né, eu falei isso para elas. Aí chegou uma carta na minha casa, Nossa Senhora falando, você é responsável por divulgar. Você é responsável por divulgar, se for necessário, até para o mundo, né? Que é através da rede social, né, da meio de comunicação do Salvai Almas. Aí eu falei, tá bom, mãe, eu entendi que eu não tenho que ter restrição. Eu falei, então, aí o Padre Ângelo pediu audiência lá com o bispo, a gente não teve ainda, mas a mãe pediu para divulgar. Então, nesse tempo todo, aí, como Nossa Senhora deu tempo para a igreja se manifestar sobre isso, e a igreja não chamou. Aí começou a acontecer outras coisas que a gente
ainda não tenho autorização para falar. Aí começou a acontecer coisas de óleo para pulmão, óleo para criança, óleo para doenças espirituais, para câncer, dependente químico, que foi o Padre Ângelo que teve a moção. Então, assim, se os homens não falam, as pedras falam, não é? Então, está acontecendo isso, sem indignidade nenhuma da nossa parte, mas por quê? Porque a missão está com nós. E a gente fala assim, as pessoas às vezes vêm procurar com a gente o óleo. Mas por que manifestou com a gente? Porque a gente faz o óleo. Só vai manifestar com quem faz. Então, quem não faz o óleo pode ser que está perdendo a graça. O céu está querendo dar graças. Desde o começo a gente fala, façam o óleo com amor. Né? Não é que você vai fazer para esperar uma graça, mas você não sabe o que pode acontecer. Às vezes o céu está querendo manifestar a graça, né? Através do óleo. Então, tudo isso foi com muito amor, com muito silêncio. E aí, quando mandou a gente falar, começamos a falar. E aí, na pandemia, não podia levar ninguém na casa da Marisa. Nós ficamos quase um ano sem poder ver a Sagrada Face. Porque a gente não podia ir na casa das pessoas. E aí, um dia, a Marisa falou, mas vamos reunir aqui. Assim, vamos, Marisa, fazer adoração, né? E a gente começou a ir só nós, assim, lá para fazer adoração. E aí, as coisas começaram a se esclarecer mais, né? Então, pessoal, é isso. E aí, dentro de tudo isso, a gente está dentro da missão São Rafael, né? E o Padre Ângelo está aqui. O Padre Ângelo está ali. Né, Padre? Aí nós vamos chamar o Padre Ângelo agora, porque dentro de tudo isso, o Padre Ângelo já teve a oportunidade de contar para vocês aqui no Salvai Almas, né? Como começou a missão dele, a história da graça que ele recebeu, o chamado. Ele conheceu essa missão através da Maria Auxiliadora e do Abílio, da Falange Santa Filomena. Ele usava o óleo, divulgava o lencinho sem conhecer a gente, até antes da gente conhecer. Mas, depois que a gente obedeceu, que começou a aparecer a gota carmim, com as missas de São Rafael, aconteceram muitas graças, inclusive milagres, né? Verdadeiros milagres mesmo. E hoje a gente quer que o padre atualize um pouquinho desses milagres, né, padre? Que ele vai falar. Então, passar para ele. O senhor quer que eu traga? Bom dia a todos presentes, né, os que estão presencialmente aqui, os que estão nos acompanhando em casa, através desse canal de televisão, os meios de comunicação. Então, muita coisa já foi falada a respeito, né, da missão São Rafael, do óleo de São Rafael. Dizer que, né, essa missão, ela está sendo realizada e sempre orientada e conduzida pelo céu. Eu penso que tudo começou pela vontade de Deus, pela vontade de Nossa Senhora, que lá no passado também orientou a questão do óleo, esse remédio do céu. Também o lencinho de Nossa Senhora, que ela tocou, pediu para que fosse usado, fosse multiplicado, para que através desse lenço também as graças fossem alcançadas, e têm sido alcançadas. O óleo também, com certeza, tem sido um grande remédio do céu. Às vezes não se cura pela medicina, mas através do óleo tem acontecido muitas curas. Então, a nossa missão é essa, realizar esse trabalho, ir ao encontro dos sofredores, e tem aumentado a cada dia esse trabalho, essa missão. E às vezes eu fico pensando, não é, em relação aos compromissos que eu já tenho assumido. São 5 cidades, 8 lugares onde a missa de São Rafael está acontecendo. Os grupos de apoio, os intercessores que me auxiliam nessa missa também têm aumentado. As pessoas estão
né, se apresentando, as pessoas vêm e se colocam também a serviço, porque estão se sentindo tocadas e querem também colaborar, ajudar nessa missão, nesse trabalho e, sobretudo, ajudar as pessoas que sofrem. Quantas coisas boas têm acontecido. Eu digo sempre que, às vezes eu ouço aqui e ali, padre, precisa parar um pouco, é muita coisa. Eu digo, enquanto Deus me der força, enquanto eu tiver, né, condições de ir aqui e ali, me deslocar, eu não posso parar, eu não posso me acomodar, eu não posso me recolher dentro da minha casa, enquanto muitas pessoas estiverem precisando de mim, eu estiver em condições. Claro que o cansaço vem, às vezes vem também um certo desânimo, porque nós somos humanos, né? Às vezes a gente não tem aquela energia necessária para que a gente possa estar bem disposto a estar atendendo, fazendo o que precisa ser feito. Mas devemos louvar, agradecer a Deus por essa missão. Quantas graças têm sido alcançadas, quantas pessoas estão sendo atingidas através, né, desse trabalho, dessa missão, atingidas no sentido socorridas em casa, né, no meu atendimento que dou lá, nos hospitais, nas casas que eu também vou quando chamado, nas missas, as pessoas que vêm, está se multiplicando, aumentando a cada dia, né, o número das pessoas que estão buscando, participando, porque necessitadas. Então, muitas graças têm sido alcançadas ao longo desses anos em que eu abracei a missão. Nem imaginava nisso, embora esse trabalho, como a mão de Deus vai conduzindo. Primeiro, eu, através do padre João Bosco, que Deus o tenha, ele fazia uso desse óleo e eu fiquei sabendo, e através dele entrei em contato com o Abílio e a auxiliadora, Maria Auxiliadora lá de Pirassununga, que também preparavam e distribuíam um óleo. E eles então vieram a mim, trouxeram um óleo e eu comecei a usar. Por sinal, a missa que o padre João celebrou, que eu pedi que ele viesse hoje o santuário de a Basílica de Santo Antônio, e na época eu então pedi para que ele fosse celebrar essa missa, fazer imposição do óleo. Então ele celebrou, tinha bastante gente. Depois da missa nós fizemos, tanto ele quanto eu, fizemos a imposição do óleo. E eu não estava me sentindo bem. E naquela noite eu, paguei completamente. Depois da missa fui para a sacristia, deitei no sofá e dali me levaram para casa e de repente entrei em coma, fui para o hospital e uma meningite. E quando eu acordei, depois do coma, não sei quantos dias eu fiquei, nunca perguntei, nunca me preocupei em saber quantos dias. Eu estava completamente surdo, não tinha condições mínimas de ficar em pé, só deitado ou sentado, né? Mas também nunca reclamei, nunca questionei Deus o porquê, o que tinha acontecido. Eu só pedi a Ele a graça de poder continuar celebrando ou atendendo as pessoas que tivessem necessidade. Mas sentia que seria difícil, porque mal podia parar em pé e não conseguia ouvir. Aí veio o implante. Com o implante, embora o médico disse, o senhor vai ouvir, mas não vai entender. E quando ele ligou o aparelho, ele perguntou, falou comigo, o senhor está entendendo? Eu disse sim, mas eu não estou acreditando. Eu estou entendendo. Responde, repete para mim. Repeti o que ele disse. Ele falou, que bom, não é? Milagre de Deus.
E depois, antes ainda de ligar o aparelho, já implantado na missa ao meio-dia, numa sexta-feira, ao elevar a hóstia, eu sentia a hora da graça, por 3 vezes. Quando eu depositei a hóstia consagrada sobre o altar na patena, eu não ouvi mais, não senti mais, não é que eu vi, não senti mais essa voz dentro de mim. Aí comecei a rezar, a pensar o que seria isso. Estava doente, era coisa da minha cabeça, era minha doença. Me coloquei em oração por 1 ano, deixando Deus conduzir, e que se fosse dele, que eu pudesse estar em condições de abraçar esse trabalho, essa missão que ele estava preparando e confiando. E eu comecei a fazer uso, as missas, somente usava o óleo, não distribuía o óleo. E muitas graças foram alcançadas. Então, para mostrar que a mão de Deus é poderosa, mas nós precisamos colaborar. Deus sempre pede, Deus chama, nós precisamos estar atentos para perceber esse chamado de Deus. E também para perceber para que nós viemos, qual a missão que foi confiada a cada um de nós. Essa missão não foi confiada somente a mim. Hoje nós somos muitos, entre Americana, Limeira, Araras, lá em Descalvado, em São Carlos, que nós estamos celebrando as missas. Nós já temos um grupo de mais de 150 pessoas que estão me ajudando durante as missas, mas não só aí, mas também, percebendo aqui e ali pessoas que precisam, mandando, passando foto, pedindo oração, enfim, pedindo o auxílio que necessita. Então esse trabalho tem aumentado justamente porque é a mão de Deus, não é vontade minha, não é invenção minha. Então, por ser a mão de Deus, guiado, conduzido pelo céu, esse trabalho tem se fortalecido, essa missão tem realizado muitas bênçãos, muitas graças na vida das pessoas. Então a gente tem ainda há pouco, dias atrás, atendendo na minha casa, uma pessoa que veio, que não estava bem. Ele disse: olha, desejava tanto ter um filho, nasceu, mas eu não sei se é por conta da responsabilidade ou medo de não ser um bom pai, não estou sendo bem, não estou muito bem, estou com depressão, um pouco de depressão, me sinto um pouco deprimido. Então, conversando, orientando muito, terminou a conversa, ele disse: padre, onde estão as rosas? Eu falei: que rosas? As rosas que o senhor tem aqui em casa, aqui na sua casa. Eu falei: mas eu não tenho rosa em casa. Ele falou: mas como não? Esse ambiente está impregnado do perfume de rosas. Eu falei: mas não tem rosa. Nenhuma rosa você pode ver aqui, nem aqui na capela, porque eu tenho a capela que eu atendo, ali celebro às vezes as missas. E eu disse: não tem rosa nenhuma. Eu falei para ele, ele falou para mim: mas como não? Eu estou sentindo um cheiro forte, um perfume forte de rosas. Eu falei: a presença de Nossa Senhora é a presença de São Rafael, mostrando que eles estão com você e que você precisa se fortalecer e continuar a sua missão agora de pai. Então, para ver, outras graças que foram alcançadas, tantas. Há dias, uma pessoa à noite pediu, uma amiga está com um AVC hemorrágico, entubada no hospital. Se eu poderia fazer uma oração, eu disse: sim, me passa foto, eu vou dar a bênção e vou impor o óleo. E ela então mandou para mim a foto, e eu passei o óleo, e naquele momento eu disse a São Rafael: vá até essa pessoa, o senhor sabe onde ela está, como está e do que precisa. Então dei a bênção, fez a imposição do óleo, e dias depois
a pessoa mandou uma mensagem: padre, o senhor não acredita, aquele dia que o senhor abençoou, o senhor passou o óleo que eu pedi, a moça voltou, né? E de repente ela relatou para médicos e enfermeiros que estavam com ela que um médico que estava ali disse para ela não se preocupar, que ele estava cuidando dela. Procuraram esse médico, não encontraram. Procuraram no hospital, não encontraram. E depois, pelo jeito que a pessoa relatou, não foi a doente, mas a pessoa que me pedia oração, uma amiga, ela disse: os médicos disseram que foi feita uma cirurgia nessa pessoa e que não sabe como foi feita, porque nunca ninguém, nenhum médico realizou essa cirurgia no hospital. Então são graças que vem acontecendo, testemunhos que estão sendo dados e que com certeza é a mão de Deus, é a ação de Nossa Senhora e de São Rafael. Olha, um testemunho, Vó Maria, a minha nora Ana teve 2 abortos, onde não conseguia segurar o bebê. Comecei a colocar o nome dela em oração. No ano de 2021, na novena do Arcanjo São Rafael, comecei a pedir toda a missa para ela engravidar e conseguir segurar o bebê. Na missa do dia 23/4/22, o Padre Ângelo falou: tem alguém aqui que quer engravidar? Ninguém respondeu. Depois falou novamente, e eu estava no primeiro banco, e ele olhou para mim e falou: tem alguém aqui que está rezando por uma pessoa que quer engravidar? Tomei posse dessa graça. No mesmo instante, eu ergui a mão e tomei posse da graça, e ela ficou grávida. Daqui a 1 ano, você vai trazer ela aqui para dar o testemunho. Ela engravidou no mês de julho de 2022, no dia 2/4/23, o Mateus nasceu esbanjando saúde. Obrigado, Jesus e São Rafael, pela graça recebida. Aqui em Americana, na paróquia de São Domingos, numa missa, estava lá uma grávida com um sério problema, bebê com deformações, e ela estava desesperada, porque ela não sabia, ela estava sendo orientada até pelos médicos a abortar a criança. E naquele dia que ela estava participando da missa, eu passei com o Santíssimo, cheguei, me aproximei, eu não sabia do problema. Toquei nela e disse: tranquiliza o seu coração, fica tranquila, porque vai dar tudo certo. Eu não sabia o que era. Toquei na barriga dela e disse: vai dar tudo certo, confia em Deus. E daquele momento em diante ela tranquilizou. Os médicos insistiam, ela disse: não, eu vou levar adiante a gravidez. A criança nasceu perfeita. Ela deu testemunho justamente no ano retrasado, quando, acho que foi no ano retrasado, numa primeira sexta-feira, dentro da novena do Natal, e naquele dia justamente falava sobre o tema do aborto, e ela estava com a criança, para mostrar que quando nós confiamos em Deus, colocamos nas mãos dele, ele pode e é capaz de tudo. Há 2 meses atrás, eu vim na missa, estava com as costas cheias de ferida, e um grosseiro que tinha aparecido. Já tinha passado vários remédios. Vim na missa, e o Padre Ângelo ungiu
a minha testa, o meu ombro, e continuou passando o óleo de São Rafael. Em 15 dias sumiu tudo o que estava nas costas, graças a Jesus e com a intercessão de São Rafael. Boa noite a todos. Meu nome é Ronan. Sofri um acidente há 1 ano, quebrei a mandíbula e outros ossinhos da face, e foi necessário procedimento cirúrgico para correções. Após a cirurgia, o mesmo com o repouso, a minha visão, e mesmo com o repouso, a minha visão não voltou ao normal. De um olho estava sempre enxergando duplo, principalmente à noite. O Luiz, alguns meses atrás, me convidou para assistir à missa de São Rafael. E estou frequentando desde então. Na primeira missa, recebi o óleo sagrado do arcanjo Rafael. E comecei a passar no olho com o problema da visão e notei melhoras a cada dia. Hoje venho dar meu testemunho. Minha visão está quase 100% recuperada, devido à minha fé ao arcanjo Rafael e ao uso do óleo sagrado do arcanjo São Rafael. Durante a pandemia, uma pessoa disse: meu irmão está internado na UTI já há 40 dias. Está, como fala, entubado. Só poderia dar uma bênção, passar o olhinho nele. Falei: pois não, manda a foto, vou dar a bênção e passar o óleo. Então ela mandou a foto, dei a bênção, passei o óleo. E ela disse que no outro dia ele já voltou, acordou. E depois de passado, quem participa, acho que ouviu o testemunho dado por ele mesmo numa missa lá na matriz de São Domingos. Alguém participou, acompanhou, e ele deu então o testemunho, o que havia acontecido com ele. Não estava muito firme ainda, por 40 dias entubado. E quando ele melhorou, ele foi para dar o testemunho. Então, só um pouco de tantas, graças alcançadas e tantos testemunhos já relatados, entregues aqui em Descalvado, em Limeira, pelas pessoas que têm dado testemunho nas missas de São Rafael. Então eu digo sempre, não sou eu. Às vezes tem pessoa que diz: padre, faz o milagre. Não sou eu ajudo. Eu tenho fé, eu acredito no poder de Deus. Se eu realizo esse trabalho, é porque eu acredito que Deus quer. Ele quer sim ajudar, curar as pessoas, mas as pessoas precisam ter fé, as pessoas precisam acreditar. O poder não é meu, eu não prometo nada, porque eu não posso prometer, não sou eu quem faço, mas eu confio no poder de Deus. Mas a pessoa precisa abrir o coração, está também em estado de graça, ela precisa acreditar que Deus tem poder e quer, agraciar, curar as enfermidades físicas e espirituais, afastar os problemas que às vezes atormentam as pessoas, escravizam, dominam as pessoas. As pessoas precisam acreditar e tomar posse dessa graça. Então, olha aí, um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, para que as pessoas não duvidem do poder de Deus. É aquilo que aconteceu. Quando Jesus passava, um leproso se aproximou e disse a ele: Senhor, se queres, podes me curar. E Jesus olhou e viu a humildade e a fé daquele homem. E prontamente ele respondeu: eu quero sim, fique curado. O desejo de Deus é nos libertar do que nos aprisiona, é curar as nossas enfermidades. Agora, eu não posso impor, obrigar. E tem pessoas que às vezes impõem, fazem promessas que não conseguem cumprir.
Nós não precisamos pagar a graça que Deus derrama sobre nós. É de graça. Tudo é dom, tudo é graça. O que eu preciso é ser humilde. O que eu preciso é ter fé, acreditar que Deus pode. Agora, por outro lado, eu preciso entender por que eu fiquei doente. Por que eu tive uma meningite? Por que eu perdi a audição? Por que eu estou assim hoje? Porque eu tive que deixar, né, a paróquia como padre, como administrador. Porque se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria realizando essa missão em 5 cidades, celebrando as missas de São Rafael em 8 lugares, e outros que estão pedindo. Olha só, a mão de Deus, como Ele vai conduzindo no tempo certo, da forma certa. O que eu não posso é reclamar, é cobrar de Deus, né? Eu tenho que aceitar. Eu disse quando fiquei, que bom que foi comigo, e não foi com outra pessoa. Aceito. E daí, tantas coisas que têm acontecido. Estou fazendo bem para os outros? Não, para mim. O que eu faço de bem para as pessoas, o que eu ajudo, no que eu posso, o que está no meu alcance, o resto eu coloco nas mãos de Deus, eu recebo em dobro. Por isso nós somos convidados a fazer o bem, sem olhar a quem, ajudar sempre, porque Deus, Ele vai agraciando. Quando também eu partilho o que tenho e sou, Deus multiplica na minha vida. As pessoas vivem muito egoisticamente, gananciosamente, às vezes com medo de partilhar, com medo de perder com Deus e agindo segundo a vontade de Deus. A matemática dele é diferente. Ele multiplica, não diminui. Nós precisamos aprender sim aprender a colocar a nossa vida a serviço. Hoje a gente vai ouvir muito isso no Evangelho. Às vezes nós perdemos tempo discutindo coisas fúteis, preocupados com coisas desnecessárias e deixamos o principal. Às vezes a gente quer ser na comunidade melhor e mais que os outros. E ele vai dizer, seja o menor, seja o último, aquele que serve, aquela que serve. Nós vamos ouvir hoje isso no Evangelho. Então, para isso nós estamos aqui. Vamos louvar, vamos agradecer a Deus, que apesar da nossa condição humana, das nossas fraquezas, Ele conta com a gente. Ele não esperou eu ser perfeito, e eu não sou perfeito. Às vezes, o Senhor é santo. Não, eu não sou santo. Não é elogio para mim. Sabe por quê? Porque é um desafio. É um desafio. Não é fácil ser santo. Há muitos que dizem por aí, me converti, aceitei. Gente, isso é difícil. Aceitar, ser como Jesus não é fácil. Se eu mudo de lugar, não me exige nada, é só sair daqui para lá. Aceitar Jesus é ser como Jesus. E eu olho para mim, eu sei que eu não sou. Eu tenho as minhas fraquezas. Gostaria de ser, mas não sou. Luto todos os dias. Mas todos os dias olho e reconheço quanto sou falho. São Paulo diz, um grande convertido. Ele aceitou sim Jesus, mas ele olhava para ele sempre com a necessidade de melhorar. Faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que deveria fazer. Nós não podemos nos engrandecer. Toda obra boa, todo fruto bom que nós produzimos é para a glória de Deus e não para nós. Também é o cuidado que nós precisamos ter, tanto eu quanto os servos, os intercessores, para a gente não se elevar, se engrandecer perante as pessoas, ser sempre pequeno, ser sempre o último, para que sejamos grandes no céu. É isso que Deus quer. Nossa Senhora se fez pequena, ela se fez serva,
embora sendo a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, ela se fez escrava. E o que aconteceu? Foi coroada como rainha do céu e da terra. Olha aí, aprender com ela, aprender com o Cristo, a viver na humildade e na simplicidade, mas sempre pensando no outro, sendo o último, sendo o menor, para na presença de Deus crescer sempre. Amém? Então é um pouquinho daquilo que nós estamos realizando nesse trabalho tão bonito e gratificante, confiado por Deus, conduzido pelo céu. Amém? E só avisando as pessoas em casa, não é, que embaixo desse vídeo aqui no descritivo você vai encontrar ali o número do WhatsApp, onde você vai conseguir mais informações sobre o óleo de São Rafael. Tanto na TV Auxiliadora, Missão Salvai Almas, Rede Católica, é só você clicar aqui embaixo em mais e você vai ver ali no descritivo, né, que tem o número ali do WhatsApp. Dentro do chat também foi postado o número do WhatsApp. E para você que quer anotar aí agora também em casa, né, é o WhatsApp 5519, que é aqui da cidade americana, número 99527 9329. É o 19 99527 9329. E ali muitas pessoas perguntando como consegue, é difícil. Então ali você vai exclusivamente conseguir informações sobre o óleo de São Rafael. Obrigado. Vamos dar sequência então à oração. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.